realidade dessa atmosfera, né? A gente sabemos que a igreja somos nós, e que de fato nós somos a igreja, mas quando a igreja se reúne, cara, é algo poderoso, é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo grande. E eu creio que nessa manhã o Senhor tem algo poderoso para tratar conosco aqui, amém? Amém? Porque eu costumo dizer, irmãos, aonde o Senhor é adorado, aonde o Senhor é amado, aonde o Senhor é desejado, ali o Senhor vem, ali o Senhor se manifesta, ali o Senhor age. A palavra de Deus diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, cara. Então o Espírito Santo está aqui nessa manhã e Ele quer ter liberdade para agir na tua vida. Então que nesta manhã toda altivez, todo coração duro caia por terra, e que você possa ouvir a voz do Espírito, amém? Porque o Espírito Santo, Ele está falando, o Espírito Santo, Ele está clamando, o Espírito Santo está declarando. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então nós precisamos entender isso, precisamos buscar esse entendimento do alto, para que nós possamos nos mover, amém? Porque nós não estamos aqui num culto religioso, estamos aqui para realmente buscar ao Senhor, estamos aqui para ser quem Deus nos chamou para ser. Eu tenho batido nessa tecla, irmão, mais do que você fazer para Deus, é você se tornar o que Deus quer que você seja. Porque muitas vezes nós nos apegamos em fazer, e nós nos escondemos atrás daquilo que nós fazemos para Deus. Nós escondemos nós escondemos quem nós não somos diante daquilo que fazemos. Então Deus não está preocupado sobre aquilo que você faz, Deus está preocupado sobre quem você está se tornando. Porque o resultado final não é o que você fez para Deus, mas o resultado final é quem você se tornou. E nós estamos batendo nessa tecla, estamos de fato enganjados nesse propósito. E realmente, se você tem buscado o Evangelho, se você quer uma transformação, se você quer viver algo novo de Deus na tua vida, está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Amém? Porque aqui nós não estamos comprometidos com outro evangelho a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que transforma, o Evangelho que dá novidade de vida. E nós temos visto o operar de Deus neste lugar. Tem um irmão que está aqui, que ele veio num culto, eu lembro, agora nesta pandemia, ele veio no culto de quinta-feira aqui, e Deus tocou ele reconheceu Jesus aqui, se reconciliou com o Senhor aqui na igreja, e está firme aqui com a gente. Então Deus está fazendo, irmão. Às vezes nós estamos esperando Deus fazer na multidão, enquanto Deus está fazendo em alguns. Amém? Glória a Deus. Então creia, faça comigo. Eu preciso crer naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então o que eu quero dizer para você, a pandemia não mudou a palavra. Deus continua sendo bom. Ele está no trono, Ele está sobre o trono, e Ele está dizendo para você nessa manhã: se você ouvir a minha voz e obedecer, você comerá o bem dessa terra. Mas é sobre isso que eu quero pregar, aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Nós estamos falando acerca do reino de Deus, e eu queria hoje trazer uma perspectiva. Quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando na soberania de Deus, no domínio de Deus. Você lembra sobre isso? Estamos falando do governo de Deus através do seu Filho, e agora por intermédio do Espírito. Por enquanto ainda o reino de Deus não se materializou de forma literal, né? Porque nós sabemos que Jesus voltará, Cristo voltará, e Jesus não voltará para buscar, Jesus voltará para reinar. Não é nós que vamos, é Ele que vem.
Nós vamos nos encontrar com Ele. Mas Ele está vindo. Amém? Ele está vindo para governar sobre a terra. E nós cremos nessa verdade, nós cremos nessa realidade dos céus. Porque Jesus, Ele nos ensinou a fazer a oração sacerdotal. E qual era a oração sacerdotal? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino. Então a oração sacerdotal não é uma oração religiosa. A oração sacerdotal é uma oração de reis e rainhas e sacerdotes. Então, enquanto nós estamos clamando e dizendo que venha o teu reino, nós estamos ligando na terra. E aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então nós estamos ligando, Senhor, vem, que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade. E conforme a igreja do Senhor, ela vai clamando, ela vai ligando na terra, isso vai se materializando, isso vai trazendo forma. E o reino de Deus vai sendo implantado através de um novo nascimento, aonde pessoas estão nascendo de novo, aonde pessoas estão entendendo o reino de Deus, aonde pessoas estão ouvindo a voz de Deus e se convertendo do seu mau caminho e se voltando a Jesus, se voltando ao verdadeiro Rei da glória. Então é isso, nós estamos vendo o reino de Deus se movimentando, nós estamos vendo Deus se movimentando na história, porque até hoje milhares e milhões de pessoas se converteram a Cristo. Por quê? Porque o Espírito de Deus está atuando, o Espírito de Deus está no meio da igreja. Não é nós que fazemos a obra, mas é o Espírito de Deus. É por isso que nós não podemos deixar o Espírito de Deus ser apagado no meio do povo de Deus, porque quem faz a obra, quem dá o veredito é o Espírito. Nós somos apenas cooperadores, nós somos apenas mordomos de Deus. E o Espírito de Deus opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Então nós cremos nisso, nós estamos lutando por isso, para que o Espírito de Deus desperte as pessoas. Sabe, nós precisamos, irmãos, de um despertamento espiritual. Nós precisamos nos despertar e ver como esse mundo está indo de mal a pior. As coisas, irmão, as coisas materiais não irão mudar. A forma desse mundo pensar, as ideologias do mundo não irá mudar. Irá aumentar de cada vez mal a pior. E nós precisamos olhar para Cristo, porque a verdade está nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa maior luta hoje, irmão, é lutar contra a ideologia das trevas. Nós nunca vivemos, eu acho que numa geração de tanta informação, de tanta ideologia como nós estamos hoje. E é um desafio para o povo de Deus se permanecer. Por quê? Porque nós temos visto a religiosidade crescer de forma terrível. Nós vemos aí, por exemplo, o islamismo crescendo, muitas religiões crescendo, que falam em nome de Deus, mas não são a verdadeira religião de Jesus, não é o verdadeiro reino de Deus. E do outro lado nós vemos no oposto o secularismo, o humanismo, o ateísmo, o hinduísmo, crescendo de forma terrível. Então, ou seja, nós estamos no meio religioso e secular. Então hoje nós temos que combater essas duas vertentes. Temos que combater o secularismo, temos que combater o materialismo, temos que combater o humanismo e também combater a religiosidade. Porque nós sabemos que o reino de Deus não tem nada a ver nem com um nem com o outro. Então é por isso que hoje o nosso maior desafio como pastor e como pregador não é te dar uma sensação de êxtase espiritual, mas é te trazer um entendimento para que esse entendimento opere em você de maneira que você vai dar uma resposta. Porque se você não entender a palavra de Deus, você não vai conseguir correspondê-la. Porque a palavra de Deus, ela é através do entendimento, amém? Então Paulo, em Efésios capítulo 3, faz algum tempinho que eu não prego Efésios, né? Efésios capítulo 3. Você está comigo? Glória a Deus. Você que está assistindo na sua casa, seja bem-vindo. Nós temos muitas pessoas acompanhando pelo YouTube. Quinta-feira agora tinha uma irmã católica.
Se você estiver nos assistindo, que você seja abençoado agora em nome de Jesus, né? Dizendo que foi muito abençoado pela pregação. E nós estamos vendo Deus fazendo de uma forma poderosa. O Senhor está fazendo, irmão. Sabe, a pandemia não mudou quem Deus é. Você precisa se levantar. Ei, por favor, em nome de Jesus, ouça a minha voz nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, você precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos, irmão, acordar do sono espiritual e entender que Cristo está às portas e nós vamos experimentar algo poderoso nesses últimos dias, porque o Senhor Deus disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, cara. Então começou em Pentecoste e está aqui. Sim, em Pentecoste foi apenas o start daquilo que Deus está fazendo. Ele disse nos últimos dias, e os últimos dias não começou agora. Os últimos dias começou desde quando Jesus subiu aos céus. A partir do momento que Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus, começou os últimos dias. Os apóstolos viviam como se fossem os últimos dias. João, em uma das suas epístolas, ele diz: filhinho, já é a última hora. Então nós cremos nisso. Nós sabemos que Deus está agindo. E Deus vai agir por meio do quê? Por meio do Espírito. Por meio do seu Espírito. E Ele vai despertar quem? Homens e mulheres que vão dar uma resposta ao Espírito Santo e vão se mover. Irmão, Deus é Espírito. E Deus usa pessoas. Você está aqui? Deus vai usar você para fazer algo glorioso na terra, irmão. Deus vai usar você. Deus vai usar você para salvar homens. Deus vai usar você para salvar famílias. Deus vai usar você para trazer o Rei da Glória à terra. Nós hoje somos os João Batistas dessa geração. Nós hoje somos aqueles que estão preparando o caminho para o Senhor. Sim, a nossa pregação é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não tem outra pregação. A pregação não é desconectada com aquilo que Deus quer fazer. A pregação é conectada, porque você vê João Batista e Jesus vindo pregando na mesma teologia. E qual era a teologia de Jesus e João Batista? Arrependimento. Era a estrutura da pregação de João Batista e de Jesus. Porque Jesus ele nos mostra que não tem como você absorver os outros ensinos se você não se arrepender. Porque se você não se arrepende, a sua mente ela vai criando fortalezas religiosas e você não consegue entender o verdadeiro ensino das Escrituras. E por isso Paulo fez uma oração apostólica, poderosa. No versículo 14 diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aleluia. Por causa disso me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O nome de Jesus é o nome das famílias. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, nós vemos aqui, e eu gosto muito de estudar e meditar nas orações apostólicas,
Porque você vai ver as orações apostólicas, o fundamento deles é sempre orando para que a igreja, ou seja, seja fortalecido, para a igreja compreenda, para que a igreja seja cheia da graça, para que a igreja, você vai vendo, eles conectando o evangelho a nós. A oração de Paulo pela igreja não era uma oração, ah Senhor, abre a porta de emprego, ah Senhor, abre uma porta poderosa para o meu irmão, ah Senhor, traz um bem material. Mas a oração dos apóstolos não era uma oração materialista, não era uma oração humanista, mas era uma oração espiritual. Porque tudo é conectado no Espírito, tudo é gerado no Espírito. Então, se nós queremos fugir hoje de uma vida materialista, nós precisamos ter uma vida no Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele vai te fortalecer, ele vai te revestir, ele vai te dar estratégias para que você viva uma vida espiritual abundante. Hoje nós vemos que as pessoas, elas têm uma vida abundante material. As pessoas, elas são abastecidas de bens materiais, de coisas materiais. E isso não é pecado, você ter coisas. Mas o pecado é você ser governado por elas. O pecado é nós colocarmos as coisas, o materialismo, as coisas materiais no lugar daquele que é rei sobre nossas vidas, daquele que é Senhor sobre nossas vidas. O Senhor em nenhum momento ele disse, olha, não tenha isso, olha, não tenha aquilo, mas em todo momento o Senhor disse, cuide de ti, cuide da tua vida, cuide da sua vida espiritual, para que as coisas dessa vida, para que as coisas dessa terra não tome você, não te embarace, e você não veja o Rei da Glória. Então nós estamos lutando contra isso, e nós só vamos vencer se nós tivermos uma vida firme espiritualmente falando. Porque a vida espiritual é a âncora da sua vida. Porque não adianta você ser bem sucedido materialmente, não adianta você ser uma pessoa bem sucedida financeiramente ou até profissionalmente, se você não é bem sucedido espiritualmente. Se você não é conhecido diante de Deus, se Deus não olha para você e diz, olha, você é meu filho amado. Se Deus não sente prazer em mim e você, nada adianta, meu irmão. Você pode ser o homem maior da terra, você pode ser a mulher maior da terra, para Deus não tem relevância nenhuma. O que adianta você ser grande diante dos homens e ser nada diante de Deus? Então Deus está despertando eu e você, a igreja do Senhor, para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante no Espírito. Irmão, a Bíblia diz que aquele que é cheio do Espírito, a Bíblia diz que aquele que é cheio do Espírito, ele pode fazer coisas poderosas. Nós vemos isso nos discípulos, quando eles foram cheios do Espírito em Pentecostes. Homens que eram não eram indoutorados, homens pescadores, homens da Galileia, porque homens da Galileia não eram homens intelectuais, não eram homens sábios, né? Eles eram pescadores, então eles não tinham tanto estudo, e esses homens foram cheios do Espírito. Esses homens mudaram o mundo, porque Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então Deus ele não quer que você seja levado pelo materialismo, pelo sodonismo, mas que você seja cheio do Espírito, para que você tenha uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia de alegria, de paz com Deus. É você viver em paz com o Senhor, é você saber que Deus está no controle da sua vida, é você saber que o Senhor é Deus da sua casa, da sua família, e você não tem nada contra Ele, e Ele não tem nada contra você. É você ser amigo de Deus. Deus não está chamando servos, Deus está chamando amigos. Deus em Cristo Jesus disse, olha homens, olha a humanidade, olha nações, eu tenho algo contra vocês, mas se vocês se converterem ao meu filho, eu me tornarei amigo de vocês, e nós vamos estar em paz. Romanos capítulo 5, justificado pois mediante a fé temos paz com Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus, inimigos da ira de Deus. Porque Deus é contra o humanismo, Deus é contra o materialismo, porque o materialismo corrompe as pessoas.
E nós vemos que o materialismo, ele tem entrado no meio da igreja evangélica de uma forma terrível, de uma forma sorrateira. Os crentes se tornaram humanistas, materialistas, e esqueceram o mais essencial, a vida no espírito. As pessoas buscam mais casa, buscam mais carro, buscam mais bens materiais do que uma vida no espírito, do que nascer de novo, do que amar, do que ter misericórdia, do que perdoar, do que coisas essenciais. Os crentes se tornaram materialistas. Antigamente os crentes falavam: Pai do Senhor, glória a Deus, amém. Hoje é mais sofisticado as coisas. Bom dia, boa noite, boa tarde. E você vai vendo que nós vamos deixando princípios básicos, princípios bíblicos, princípios que fazem toda a diferença, coisas pequenas que fazem a diferença. E aí nós vamos nos tornando pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, soberbas, amantes de si mesmo, porque só pensamos em nós, não pensamos mais no outro, não olhamos mais para o outro, não olhamos mais para o próximo, olhamos apenas para o nosso umbigo. Estamos retrocedendo. Nós não conseguimos mais olhar para o irmão como Cristo. Nós não conseguimos olhar para o irmão. E quando nós olhamos para o irmão, nós olhamos com um olhar de condenação, de julgamento. Nos achamos super espirituais e nos colocamos num patamar, num altar maior do que o nosso irmão. Só porque o nosso irmão pecou, nós achamos melhores. Então nós estamos vivendo uma vida religiosa e estamos deixando de viver uma vida no espírito. Então a oração de Paulo, ele diz: por causa disso eu me ponho de joelho perante Jesus, para que segundo a sua riqueza vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então o poder de Deus não é para mim receber, o poder de Deus não é para mim ser alguém, o poder de Deus é para mim ser quem Deus quer que eu seja. O poder de Deus é para me tornar aquilo que eu nunca me tornarei sem Ele. O poder de Deus não é para mim demonstrar que, olha só como eu sou espiritual, eu sou o maior pastor da face da terra, vinde aqui para a minha igreja, porque eu sou o cara, eu sou o pastorzão. Não, o poder de Deus é para me transformar, o poder de Deus é para transformar o meu interior, e cada vez mais eu ver a obra do Espírito em mim, eu dizer: meu Deus, sozinho eu nunca conseguiria chegar onde eu estou, sozinho eu nunca seria quem eu estou me tornando. Só o poder de Deus pode transformar o homem, só o poder de Deus pode regenerar alguém. O poder de Deus é para te transformar, cara, não é para abrir porta. O poder de Deus é para te tornar quem Ele quer que você seja. É o seu homem interior. Jesus disse: se no seu interior você tiver luz, todo o seu corpo terá luz. Se no seu coração você tiver luz, todo o seu corpo terá luz. E aí ele continua dizendo, Paulo continua dizendo: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Uau! Então olha só, é uma oração muito poderosa essa que Paulo faz, porque ele diz assim: eu me coloco de joelho para orar pela igreja, para orar pelos irmãos, para que eles sejam cheios das riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo era rico em amor, Cristo era rico em misericórdia,
Cristo era rico em perdoar as pessoas. Cristo era rico em vida. E Paulo está dizendo que esta vida, que esta riqueza de Cristo habite no coração de vocês. E que vocês sejam prósperos de paz, que vocês sejam prósperos de amor, que vocês sejam prósperos de misericórdia, que vocês sejam prósperos de perdão. Sabe, nós estamos vendo que as pessoas estão buscando tanta prosperidade. E isso é legal, é bacana, ok? É bom ter dinheiro. Quem não queria ter dinheiro aqui, tira a primeira pedra. Eu também quero ter. Mas olha só, o que adianta você ser cheio de dinheiro e você não saber perdoar ninguém, você ter uma vida amargurada, uma vida ressentida, viver amargurado com todo mundo te magoa, todo mundo te machuca. Você não tem paz com você não tem paz com o seu interior, sempre está de mal com alguém, sempre está de mal com a vida. Uma vida ranzinza. Fulano, Beltrano, para com isso, gente. Nós somos homens e mulheres de Deus ou não somos? Nosso Senhor nos ensinou, se você tem que perdoar 7 vezes 7. Você tem que amar as pessoas. Você não tem que amar as pessoas por aquilo que elas podem te fazer por você, ou aquilo que elas podem te dar. Você tem que amar as pessoas independente de quem elas podem, de quem elas são. É 70 vezes 7. Eu falei quanto? 7 vezes 7? É pouco, né? 7 vezes 7. Então, olha só. E aí, acompanha comigo a linha de raciocínio. A igreja, ela foi tão afetada e contaminada pelo materialismo, pelo secularismo. Agora pastor virou coach. Pastor virou guru da vida financeira das pessoas. Pastor deixou de ser aquele que ensina, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que ama, aquele que prega, aquele que exorta, aquele que edifica, para se tornar nós perdemos a graça, a essência de ser um pastor. O privilégio de ser um pastor, amado. Hoje pastor virou negócio. Como eu não consegui ter uma vida bem sucedida profissionalmente, então vou virar um pastor, porque pastor dá dinheiro. Se fosse verdade. Mas por que para alguns dá dinheiro? Porque eles se tornaram gurus, se tornaram coaches. Então olha, eu vou te ensinar 7 princípios para você ter uma vida próspera. Aí você deixa uma oferta de amor ali, e você vai ter todas as riquezas do mundo. E foi o que Satanás propôs para Jesus: se você me adorar, eu te darei tudo do mundo. E a pregação do nosso Senhor foi ao contrário: se você quer achar a sua vida, perca. Você quer encontrar a tua vida? Perde ela. Negue-se a si mesmo. Deixe o materialismo de lado, deixe o humanismo de lado, deixe o secularismo de lado e torne um homem espiritual, uma mulher espiritual, alguém que é guerreiro no espírito, alguém que é poderoso no espírito, alguém que aonde chega os demônios tremem. Os demônios mudam de rota quando tem alguém cheio do Espírito Santo. Eles recalculam a rota. Sim. Eu profetizo sobre a tua vida que os demônios mudarão de rota a te verem.
Em nome de Jesus, nós voltaremos a ser cheios do Espírito. Os demônios vão cair por terra. Todo o secularismo vai cair por terra da igreja brasileira. O Senhor está levantando homens espirituais como Davi, homens espirituais como Jesus, como o apóstolo Paulo. Deus está despertando o Espírito. Porque no fim dos tempos o Espírito e a igreja vão estar alinhadas, dizendo: vem. Enquanto os materialistas estão dizendo: não vem agora, Jesus, eu quero conquistar mais uma casa, eu quero conquistar mais um carro, eu quero conquistar mais dinheiro. Enquanto o Espírito e a igreja vai estar dizendo: Maranata, 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 Maranata. Olha, vem, Senhor Jesus. E é isso que nós estamos vendo. Iria lá mais. E aí nós vemos os desequilíbrios emocionais. Nós vemos crescendo hoje a doença emocional no meio das pessoas. As pessoas estão doentes emocionalmente, mas não é porque é o diabo, não é o diabo, é o secularismo, é o humanismo, é o materialismo. Porque quando as pessoas elas ficam subjugadas ao materialismo, elas se frustram. Porque elas não conseguem os seus objetivos, elas não conseguem os seus sonhos financeiros, pessoais, elas se frustram. Mas aquele que tem uma vida no Espírito, ele não se frustra, porque ele não está preso a isso. Se o Senhor prover, glória a Deus. Se o Senhor me der um carro bom, aleluia, eu vou andar nele, eu vou glorificar o nome do Senhor. Se o Senhor não der também, glória a Deus, eu vou continuar o adorando. Eu não vou ficar bicudinho com Deus, porque Deus não abriu a porta para mim. Porque Deus não é o meu servo. Nós amamos a presença dele em tudo. Basta. Se a presença dele tiver, é suficiente. Jesus, ele não orou, falou: Pai, ora, enche os meus servos de bem. Ele falou assim: não, ora, o pão nosso de cada dia o Senhor vai prover. O Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai cuidar do seu dia, o Senhor vai cuidar da sua casa. Irmão, o necessário não vai faltar. E o interessante é que quando você é fiel no necessário, Deus coloca mais. Deus traz mais, porque Deus sabe que você não vai se corromper com materialismo. Deus sabe que o seu foco não é o que você tem. Deus sabe que o seu foco é quem você vai se tornar. Então Deus sabe que você está focado em ser alguém melhor. Você está focado em ser alguém para Ele e por Ele. Você está focado em se tornar quem Cristo quer que você seja. Então Deus sabe, se Ele te der algo, e esse algo não vai te roubar dele, esse algo não vai te tirar dele, esse algo não vai roubar o que Ele tem construído de belo em você. Por isso que muitas pessoas oram e não recebem, porque Deus sabe, se der a pessoa, ela vai se corromper, como Esaú. E quando nós vemos nos últimos tempos, o estilo de vida das pessoas é um estilo de vida hedonista, que vem de Edom, que vem de Esaú. E Esaú trocou as coisas excelentes. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Então nós estamos vendo pessoas que estão trocando a vida eterna, estão trocando a herança eterna, estão trocando aquilo que Jesus conquistou por elas na cruz, por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo, por uma satisfação emocional, por uma satisfação material. E continuam vazias.
Porque esse espaço só Jesus pode preencher. Então Paulo, olha a teologia de Paulo, olha a dinâmica de Paulo. Paulo diz: eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito no seu homem interior. Para quê? Para que Cristo habite em vossos corações. Para que o seu coração seja cheio de Cristo. E para Cristo. Porque se o seu coração estiver cheio de Cristo, não vai ter lugar para mais nenhuma outra coisa a não ser Ele. E aí quando a mágoa quiser entrar, você vai falar assim: mágoa, vai embora, porque esse lugar é de Jesus. Quando o desânimo quiser entrar, você vai dizer: desânimo, vai embora, porque esse lugar é de Jesus. Quando a frustração quiser entrar, você vai dizer: frustração, vai embora, porque aqui já tem um dono, aqui já tem alguém. Aquele que espera no Senhor, ele não se frustra. Porque ele sabe esperar. E ele sabe que Deus está cuidando. Mas Paulo continua dizendo, e eu vou aqui encerrando. Ele vai dizer: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim. Diz assim comigo: para. Fala assim: para. É o propósito. Amém? Então quando ele fala para, ele está falando o propósito da oração. Então ele está orando para que Cristo habite pela fé em vossos, a fim de quê? Então ele vai dizer assim: eu estou orando para que Jesus habite em seu coração, a fim de que você esteja enraizado e fundado em amor. E assim, se você estiver enraizado e fundado em amor, você vai compreender perfeitamente, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo está dizendo: há coisas mais excelentes para você. Mano, olha só, olha a oração de Paulo, pastora Meire. Olha a oração de Paulo. Ele não está orando: Senhor, eu quero que eles sejam cheios do Espírito. Ele está falando assim: Pai, eu oro para que eles sejam cheios da plenitude de Deus. Que oração, meu Deus do céu. Ele não está falando apenas de um mover no Espírito. Ele está falando assim: ó, eu quero que você seja cheio, pleno da plenitude do Deus dos céus e da terra. É plenitude, irmão. É plenitude. É 100% de download, tio. O download vai chegar a 100%. Não é 5%, não é 10% e nem 20%. É 100%. É Deus sendo pleno em tudo que temos e somos. Porque esse é o foco das Escrituras. Porque Paulo, ele vai dizer também que Jesus, ele vai entregar o reino ao Pai no fim dos tempos. Ele vai colocar os inimigos debaixo dos pés. Ele mesmo vai se sujeitar à autoridade de Deus, e Deus será tudo em todos. Então Paulo, ele está preocupado com a nossa espiritualidade, porque a nossa vida espiritual, ela vai nos moldar. A nossa vida espiritual, ela vai determinar onde nós vamos chegar. Se você tem uma vida ativa espiritualmente, irmão, você vai chegar longe. Se você tem uma vida ativa espiritualmente, faça aí. Não precisa de 7 princípios para ser próspero, não. E nem 7 princípios para ser abençoado. Tenha uma vida no Espírito que você vai ver. Desenvolva uma vida espiritual sadia, saudável com Deus, que você vai ver o quanto que você vai crescer. Porque a vida espiritual, ela não é um fast food. A vida espiritual, ela é um processo. Então quanto mais você vai se desenvolvendo, você vai vendo o seu crescimento gradativamente. Você vai vendo como você vai evoluindo. Você vai vendo como você vai crescendo em Deus e perante as pessoas. Porque quando você agrada a Deus, você vai ser conhecido diante dos homens. Porque a sua luz vai brilhar diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus.
Então todos, é a promessa que o Senhor fez em Isaías 60, os homens verão a tua luz e correrão a você. Então não é nós que seremos atraídos pelos homens, mas os homens serão atraídos a nós, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o céu da terra. Então os homens verão a sua luz e correrão a você, porque saberão que ali tem algo glorioso, porque os homens estão carentes de paz, o mundo está carente de paz, o mundo está carente, o mundo está gritando por socorro, as pessoas estão clamando por socorro, as pessoas não aguentam mais. Então quem vai ser o protagonista nesses dias serão a igreja, serão os filhos de Deus, porque eles têm a glória, eles têm a plenitude, e neles as pessoas encontrarão o que precisam. Então nós somos mais do que um CNPJ. Nós somos mais do que um CNPJ, amado. Ei, você que está nos visitando hoje, nós somos mais do que um CNPJ. Nós estamos comprometidos com a glória de Jesus. Nós estamos comprometidos em brilhar. Nós estamos comprometidos em Cristo ser conhecido. Este é o compromisso do Jardim Silveira. Cristo vai ser conhecido neste lugar. Jesus será conhecido. As pessoas olharão para este lugar e verão Cristo, verão Jesus. Jesus será glorificado. Nós levantamos um altar a Jesus no centro deste lugar. E Ele será conhecido através de nós. Porque as pessoas olharão para mim e para você e verão algo diferente. E as pessoas vão falar assim: uau, eu preciso estar com essas pessoas, porque eles têm algo que eu não vi. Eles têm algo diferente. Quanto amor eu sinto ali naquele lugar. Nossa, eu vou para aquele lugar e eu não me sinto mal, porque eu não vejo um olhar de condenação das pessoas. Não é como se eu tivesse leproso. Na presença de Jesus até o leproso se sente bem. Nesse lugar que queremos chegar, irmão. Eu creio em nome de Jesus. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo. Você edificar isso, você conquistar isso, você construir isso. Mas eu estou disposto a entregar minha vida por isso. Eu estou disposto a entregar minha vida por isso, porque esse é o verdadeiro evangelho. E nós veremos outra vez a diferença dos que servem e os que não servem. Nós seremos como João Batista, como Jeremias, como Isaías, como Elias, como Eliseu. E nós vamos denunciar os profetas de Baal. Nós vamos denunciar o materialismo, o secularismo. Em nome de Jesus, o humanismo não entrará nessa igreja. O humanismo sairá do meio das igrejas brasileiras. Nós profetizamos. O Senhor vai despertar jovens, adolescentes, senhoras, senhores, homens e mulheres que vão dar um start, homens e mulheres que vão ter um encontro genuíno com Jesus e vão começar a deixar as coisas materiais de lado e começar a buscar o reino de Deus, porque Jesus está às portas. Eu derramarei água sobre o sedento. Se você tem sede, erga as tuas mãos essa manhã e fala: Senhor, derrama a tua água sobre mim. Senhor, enche-me do teu Espírito. Vamos adorar o Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo que nós seremos cheios do Espírito Santo. Deus vai começar a te dar revelação. Deus vai começar a te dar estratégias espirituais. Deus vai começar a despertar você, despertar o teu coração. Em nome de Jesus, você e a sua casa servirão ao Senhor. E se tiver alguém na tua casa com medo do Covid,
perturbada, ansiosa, você vai chegar lá com paz, com alegria, com tranquilidade. Nós não estamos negando que o Covid está aí, não. Nós sabemos que ele está aí, mas nós não somos governados por ele. Nós não somos governados pelas pestes. Nós não somos governados pela doença. Nós não somos governados por essas coisas. Nós somos governados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos voltar para o lugar onde o Espírito de Deus, ele nos fortalece, um lugar de sanidade, irmão. Essa pandemia, quantas pessoas estão perturbadas? Meu Deus, eu vou morrer. Ei, cara, pensa. Só tem medo da morte aquele que não está com Cristo. Se morrer, e aí? Você pode falar como Paulo falou? Tá aí. Se você não morrer de Covid, você vai morrer de outra coisa, irmão. A morte vai vir para todo mundo. A questão é que a hora só Deus sabe. Você não tem que ficar perturbado, ou com medo, ou ansioso por conta disso, irmão. Tem coisas mais excelentes para a gente se preocupar. Tem coisas mais eficazes, como por exemplo a volta de Jesus. Nós estamos preocupados com o Covid, estamos preocupados se vai tocar, se não vai, se tem que usar máscara, se não tem, se tem que distanciar, se não tem. Nós estamos preocupados com isso, mas não estamos preocupados em se tornar aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós não estamos preocupados em abandonar o pecado, nós não estamos preocupados em abandonar aquilo que nós falamos, nós não estamos preocupados em abandonar o nosso velho homem. Nós estamos preocupados com o distanciamento social, porque agora eu não posso mais para o shopping, agora eu não posso mais fazer isso, agora eu não posso mais fazer festa, agora eu não posso mais isso. Então as pessoas estão focadas nisso, não estão focadas na volta de Jesus. Irmão, isso é um anúncio. Jesus disse, nos últimos dias haverá pestes. Está escrito. Está escrito. Terremotos, guerras econômicas, etnias contra etnias, revoluções, protestos, está aqui. Então tudo está convergindo para um lugar, tudo está convergindo e apontando para um evento. O coronavírus não é o evento. O coronavírus é um elemento apontando para o evento. E qual é o evento? A volta de Jesus. Então eu tenho que olhar para o Covid e não ter medo do Covid. Eu tenho que olhar para o Covid e ter mais temor. E dizer, Jesus, tu estás próximo. Aleluia. Pai, obrigado pela sua presença. Se coloque de pé, vamos adorar um pouquinho. Nós já vamos encerrar. Aleluia. Obrigado por essa palavra. Bem? Obrigado, Jesus. Obrigado. Apaga as luzes, por favor. Vamos deixar o povo bem à vontade. Oh. Sim, nós vamos fazer um ambiente espiritual aqui. Eu quero uma adoração bem profunda. Nós vamos começar a gerar coisas espirituais aqui nesta manhã. Nós vamos gerar no Espírito. O Espírito é a âncora da vida. Se a tua vida espiritual vai bem, tudo vai bem. Se a tua vida espiritual vai mal, tudo vai mal. É a partir da tua vida espiritual que a tua vida material, que a tua vida emocional, que a tua vida conjugal, ela se desenrola. Então se você estiver bem com Deus, você terá bem com outras pessoas. Então nós estamos construindo algo no Espírito. Nós não estamos construindo um império como Saul construiu. Nós estamos construindo uma casa como Davi construiu. Nós estamos construindo uma casa espiritual para Deus. Nós estamos construindo e edificando um lugar para Deus, para que Deus habite, para que Deus reine. Nós estamos aqui como casa espiritual, dizendo, Senhor, vem Jesus, habita Jesus,
Vem, Jesus, enche o nosso interior de gozo, de paz, de benignidade, de bondade na sua presença. Vem, 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 vem. Você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para adorar.